Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós vamos ver os algoritmos da adição e da subtração. Antes de dizer o que é um algoritmo, nós vamos relembrar os termos da adição e da subtração. Os termos da adição, nós temos as parcelas, que são os dois números que eu estou somando, e o resultado é chamado de soma ou total. Em alguns livros você pode ver que a parcela também pode ser chamada de primeira e segunda parcela. Na subtração, o primeiro número, que é o maior, é chamado de minuendo e o segundo número é o subtraindo. A resposta é chamada de resto ou diferença. Então, quando você ver algum problema envolvendo a palavra soma, ele estará falando sobre o resultado de uma conta de mais. Se você ver algum problema envolvendo a palavra a diferença entre números, por exemplo, ele está se referindo ao resultado de uma conta de menos. O algoritmo é uma sequência de regras para resolver problemas. Cada tipo de cálculo é resolvido de uma maneira. A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, cada uma tem o seu jeito de fazer. Esse jeito de resolver essas contas é chamado de algoritmo. Então, a forma como eu resolvo uma operação é chamada de algoritmo. E existe mais de um algoritmo para cada operação que a gente já aprendeu. Hoje nós vamos ver alguns algoritmos diferentes daqueles que a gente está acostumados na adição e na subtração. O primeiro algoritmo que nós vamos estudar é o algoritmo usual. Ele é chamado de usual porque a maioria das pessoas usa este algoritmo para resolver as contas de adição. Esse algoritmo é o algoritmo utilizado na escola, é o que a maioria das pessoas aprendem. Então, como resolver esse? A gente arma a conta de adição, colocando as unidades embaixo de unidades, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Começamos sempre pela unidade. Nós somamos 5 mais 1. 5 mais 1 é 6. Depois, as dezenas. 7 mais 4. 7 mais 4 é 11, mas a gente não vai escrever o 11 aqui. A gente vai colocar o 1 e o outro 1 aqui. Este 1 aqui é esse aqui. E esse 1 das dezenas é o que foi para somar nas centenas. Agora nós vamos somar todos esses números. O 8 mais 3 mais aquele 1. 8 mais 3 é 11. 11 mais 1 é 12. Como não temos mais nada para somar, a conta vai terminar aqui, nós vamos colocar o 12 na resposta. E o meu resultado final é 1216. Esse foi o algoritmo usual, é o que você normalmente usa para resolver adições. Agora vamos conhecer o próximo algoritmo. Eu vou resolver a mesma conta de antes, só que agora de um jeito diferente. No algoritmo da decomposição, existe uma coisa que não acontece e que acontece no algoritmo usual. Observe que no algoritmo usual, a gente teve que colocar este 1 para cima. Geralmente falam vai 1 ou vai 2 quando for 2. Aqui não existe vai 1 nem vai 2. O 875 é 800 mais 70 mais 5. O 341 é 300 mais 40 mais 1. Agora nós vamos somar as centenas com as centenas, dezenas com dezenas e unidades com unidades. Tanto faz a ordem que eu posso fazer aqui. Então, eu posso começar pelas centenas. 800 mais 300. 1100. Agora, 70 e 40.
70 mais 40 dá 110. E depois o 5 mais 1, que é 6. Agora, para facilitar a minha resposta, eu ainda posso decompor esses valores. O 1.100 é a mesma coisa que 1.000 mais 100. O 110 é a mesma coisa que 100 mais 10. E o 6 eu posso deixar assim. Note que eu posso somar aqui as centenas. 100 mais 100 é 200. Agora sim fica bem mais fácil de encontrar a resposta. 1.000 mais 200 mais 10 mais 6. 1.216. O algoritmo da decomposição é geralmente utilizado por quem costuma fazer cálculos mentais. Parece que a gente faz muito mais cálculos aqui, mas o nosso cérebro é muito mais capaz de resolver contas desse tipo rapidamente do que com o algoritmo usual de cabeça. O truque da adição é utilizado principalmente para evitar aquele negócio de vai 1 ou vai 2, porque algumas pessoas acabam se perdendo e não sabem onde colocar os algarismos. No truque da adição, a gente precisa encontrar um valor mais próximo possível desse que termine com zeros. Quanto mais zeros ele tiver, melhor. Nesse caso, nós temos 2.397. O número mais próximo de 2.397 é o 2.400. Veja que eu consegui um valor que termina com 2 zeros. No entanto, para que 2.397 vire 2.400, eu preciso fazer uma mudança. Nesse caso, a mudança é para mais 3 unidades. Ou seja, eu posso alterar o valor do meu número para um que seja mais fácil de calcular. Então, o que eu fiz? Eu peguei 2.397 e somei com 3, para gerar o 2.400. Para não dar uma mudança no meu resultado, eu vou fazer o seguinte no número de baixo. Como eu somei 3 no número de cima, no número de baixo eu vou fazer menos 3. Então eu vou fazer 345, tirar 3 e registrar aqui embaixo. 342. E aí eu vou resolver esta conta aqui com esses números. 0 mais 2, 2. Veja como é fácil de somar com 0. 0 mais 4, 4 mais 3 e 2 a gente baixa. Vamos resolver agora a conta original, com os números originais. 7 mais 5 é 12, vai 1. 1 mais 9 mais 4, 14, vai 1. 1 mais 3 mais 3, 7 e 2 mais nada. Note que o resultado deu o mesmo, mas a conta mais fácil qual foi? No truque da adição, nós sempre vamos fazer operações inversas. Neste caso, para facilitar a minha conta, eu precisei somar 3, e aí eu obtive 2.400. Mas eu não preciso sempre somar 3. Pode ser mais que 3 ou menos que 3. Pode ser que você faça de menos no primeiro número, e então você terá que fazer de mais no segundo número. Sempre no truque da adição, um número você soma e o outro você diminui. Ou um número você diminui, se for de cima, no de baixo você vai somar. Vamos ver o segundo exemplo. Observe este número, 5.041. Um número que eu poderia usar que termine com zeros poderia ser o 5.050. Mas se eu quiser mais zeros, que termine com 000, poderia ser 5.000?
Agora, para que 5.041 vire 5.000, o que eu vou ter que fazer é menos 41. Como no número de cima eu tirei 41 para ficar 5.000, no número de baixo eu vou ter que somar 41. 845 mais 41 é 886. Agora vamos resolver esta conta. 0 mais 6, 0 mais 8, 0 mais 8 e o 5. Perceba então que eu sempre tenho que fazer operações inversas, mais e menos, ou menos e mais. Esse truque geralmente facilita algumas adições. Se você não gostou desse truque, não é obrigado a utilizá-lo. No algoritmo usual da subtração, nós devemos colocar o maior número em cima, diminuindo, e o subtraindo, que é o menor. Sempre alinhando as unidades com unidades, dezena com dezena e centena com centena. Começamos diminuindo as unidades. 7 menos 5, que é 2. 2 menos 6. Não tenho como tirar 6 do número 2. Então a gente vai utilizar um recurso que é chamado de pedir emprestado. Nós vamos pedir emprestado uma dezena para este número. Este número vai ficar 1 e vai emprestar 1 para esse daqui. Agora eu vou ter o número 12. 12 menos 6, que é 6. E o número 1, não tenho nada para tirar, só copio. Vamos resolver o mesmo cálculo de antes, só que agora com o algoritmo da decomposição. No algoritmo da decomposição da adição, a gente decompunha os dois valores. Agora, na subtração, nós vamos decompor apenas o subtraindo, ou seja, apenas o segundo número. E o primeiro número vai ficar esperando. Vamos decompor o 65. O 65 é o 60 mais 5. Então, o que nós vamos fazer é 227, nós vamos tirar 60 e depois tirar o 5. 227 menos 60 é 167. Depois fazemos menos 5. 167 menos 5, 162. Vamos ver agora o truque da subtração. Geralmente, na subtração, alguns cálculos podem ficar mais difíceis porque é necessário pedir emprestado. Então, o truque da subtração, ele existe justamente para eliminar essa dificuldade. Para fazer o truque da subtração, nós devemos encontrar um valor mais próximo possível do minuendo que termine com 9. Por que 9? 9 é o maior algarismo que a gente pode ter em cada ordem. Então, não existe um número maior do que 9 que eu possa tirar dele. Por isso, quanto mais 9 o seu número tiver, melhor. Nesse caso, o número mais próximo de 6.001 é o 5.999. Para que eu obtenha 5.999, eu preciso tirar do número 6.001 um valor, no caso 2. Se eu tirar 2 unidades de 6.001, eu chego em 5.999. No truque da subtração, tudo que eu faço no minuendo, eu faço no subtraindo. Isso significa que eu vou também diminuir 2 do subtraindo. 425 menos 2, 423. Agora vamos calcular. 9 menos 3, 6. 9 menos 2, 7. 9 menos 4, 5. E 5 não tira nada,
fica 5. Vamos resolver agora o cálculo original. 1 menos 5. Não dá. Vou pedir emprestado para o 0, mas ele também não tem nada para emprestar. Este 0 pede para o outro 0, que também não tem o que emprestar. Então este 0 pede emprestado para o 6. O 6 vira 5, empresta 1 para o 0, que fica 10. O 10 empresta 1 para o outro 0 e ele fica 9. Este 10 empresta 1 para o 1 e também fica 9. Agora nós temos 11 menos 5, que é 6. 9 menos 2, que é 7. 9 menos 4, que é 5. E 5 menos nada, que é 5. Então, qual é o mais fácil? Vamos ver este outro exemplo. Qual o número mais próximo deste daqui que termine com bastante noves? Pode ser 4.999. Mas aí, nesse caso, vai ser um pouco diferente do exemplo anterior, porque antes eu diminuí. Agora eu vou precisar somar. Não tem problema nenhum. Somando 14, este número se torna 4.999. Tudo que eu faço no minuendo, faço no subtraindo. 1.867 menos 14 é 1.881. Vamos calcular agora. 9 menos 1, 8. 9 menos 8, 1. 9 menos 8, 1 também. 4 menos 1, 3. Veja o cálculo original. 5 menos 7. Não dá, peço emprestado. Este fica 7 e este fica 15. 15 menos 7 é 8. 7 menos 6, 1. 9 menos 8, 1. 4 menos 1, 3. O resultado é o mesmo. Uma das situações envolvendo adição e subtração é o quadrado mágico. O quadrado mágico é um quadrado onde você encontra números em que todas as linhas, todas as colunas e todas as diagonais sempre somam o mesmo valor. Neste caso, temos que completar este quadrado mágico. O valor que a gente encontra em todas as colunas, todas as diagonais e todas as linhas é chamado de soma mágica. A gente encontra a soma mágica onde tiver uma linha completa, que pode ser uma coluna ou pode ser uma diagonal. Nesse caso, nós temos a diagonal completa. Então, nós podemos descobrir a soma mágica. Nesse caso, nós temos a diagonal completa. Então, nós podemos descobrir qual é a soma mágica desse quadrado. 4 mais 5 mais 6 dá 15. Então, a soma mágica desse quadrado é 15. Todas as linhas têm que dar 15. Para completar um quadrado mágico, a gente sempre tem que ir por onde falta menos informação possível. Como a nossa linha é composta de 3 números, sempre nós vamos onde tiver 2. Nós temos 1 e 6. 1 mais 6 dá 7. 7 para 15 falta 8. Agora eu posso fazer 4 mais 8, que é 12. 12 para 15 falta 3. 3 mais 5 é 8. 8 para 15 falta 7. 4 mais 2 é 6. 6 para 15 falta 9. Outra situação envolvendo adição e subtração são os problemas com dinheiro. Vamos ver esse problema. Annelise saiu de casa com 4 notas de R$10 e 5 moedas de 1. Gastou R$23. Com quanto ela ficou? Se ela saiu com 4 notas de 10, então ela tinha R$40 de notas. 5 moedas de 1
dá R$ 5. Neste caso, ela saiu com R$ 45. Dos R$ 45, ela gastou 23. 5 menos 3 é 2, 4 menos 2 é 2 também. Então, ela ficou com R$ 22. Outra situação são os problemas com idades ou datas. Machado de Assis nasceu em 1839 e morreu em 1908. Se ele estivesse vivo em 1989, quantos anos teria? Então, para resolver este cálculo, nós vamos fazer 1989 menos o ano que ele nasceu. Nove menos 9, 0. 8 menos 3, 5. 9 menos 8, 1. E 1 menos 1 é 0. Não preciso colocar. Então, se ele estivesse vivo, ele teria 150 anos. Outra situação é quando envolve datas específicas, com dias, mês e ano. Tim Bergling, também conhecido pelo seu nome artístico Avicii, foi um dos maiores nomes da música eletrônica. Ele nasceu em 8 de setembro de 1989 e faleceu em 20 de abril de 2018. Quantos anos ele tinha quando faleceu? Observe que ele nasceu em setembro e morreu antes de completar a sua idade que faria em 2018. Então, nós vamos calcular a diferença de datas e depois descontar um ano que ele ainda não completou. Ele faleceu antes de completar a idade que ele faria em 2018. Então, nós fazemos 8 menos 9. Não dá, peça emprestado. 18 menos 9, 9. 0 menos 8, não dá, peça emprestado. Esse 0 também vai pedir emprestado. Aqui fica 10, que empresta 1 para lá e fica 9. 10 menos 8, 2. 9 menos 9, 0 e 1 menos 1, 0. Então, ele faria 29 anos em 2018. Mas quando ele faleceu, ele tinha 28. Sempre que houver problemas com datas, dia, mês e ano, preste atenção nestes detalhes. Preste atenção também na pergunta, porque poderia muito bem perguntar quantos anos ele faria em 2018. E aí sim, a resposta seria 29. Outra situação que nós podemos ter são os números que estão faltando em uma determinada conta. Por exemplo, aqui, 256 mais um número é igual a 389. Para descobrir o valor que falta, nós utilizamos a operação inversa da adição. A operação inversa da adição, para quem não lembra, é a subtração. Então, nós vamos pegar 389 e vamos tirar 256. 9 menos 6 é 3. 8 menos 5, 3. 3 menos 2, 1. Então, o número que está faltando é o 133. Nessa questão em que falta o minuendo, nós também vamos utilizar a operação inversa. Nessa situação está faltando o minuendo na conta de menos, então nós vamos também utilizar a operação inversa. Nós vamos fazer 125 mais 55. 5 mais 5 é 10. 2 mais 5 mais 1 dá 8. E 1 mais nada dá 1.
O número que falta é o 180. Nesta outra situação está faltando subtraindo. Quando falta o subtraindo numa conta de menos, nós não utilizamos a operação inversa. Nós fazemos de menos mesmo. Então faremos 794 menos 66. 4 menos 6 não dá. Peço emprestado. 14 menos 6 é 8. 8 menos 6 é 2. E 7 menos nada é 7. O número que falta é o 728. Outra situação que nós podemos ter é a situação onde faltam algarismos em uma conta, como por exemplo essa aqui. Ela pode ser escrita com letras no lugar dos números que faltam ou com espaços para completar. As duas formas são a mesma coisa. Então nós temos 9 mais um número que dá 5. 9 mais um número não tem como dar exatamente 5. O número mais próximo que um número pode dar e que termina em 5 é o 15. Então, que número mais 9 dá 15? O número 6. Então, eu deixo o 5 registrado aqui e coloco 1 em cima. Agora, temos 9 mais um número que dá 7. 9 já é maior que 7, então deve ser o 17. 9 mais 1 dá 10. Para 17 falta 7. Então registro 1 aqui em cima. 3 mais 8 mais 1 dá 12. O 2 já está aqui, eu registro 1 aqui em cima. 1 mais 2 dá 3. Mais um número que dá 4, mais 1. Então, os algarismos que faltavam eram o 6, o 7 e o 1. Vamos ver agora uma situação envolvendo a subtração em que faltam algarismos. Assim como o exemplo anterior, podem ser escritos algarismos com letras no lugar deles ou espaços para completar. Então, de que número eu tiro 7 e que sobra 8? Vamos pensar, eu posso considerar a operação inversa. Eu sei que 7 mais 8 é 15, então quer dizer que eu preciso ter 15 unidades para tirar 7 e sobrar 8. No entanto, eu não posso colocar 2 algarismos nesse lugar, então eu vou registrar apenas o 5. E vou considerar que foi emprestado um do número do lado. Só que o número do lado é 0, então ele pediu emprestado para o 8. O 8 virou 7, que emprestou 1 para o 0, e o 10 virou 9, que emprestou 1 para o 5, que aí virou 15. Então eu tenho 9 menos 4, que dá 5. Depois 7 menos um número, que dá 1. Só pode ser o 6. E depois 9 menos nada é o próprio 9.